No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo... Quem diria, né? Quem diria que aquele que barra todos os impeachments do Alexandre também estaria no esquema. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Malu Gaspar choca o país ao revelar acordão para parar tudo. É isso mesmo. A jornalista Malu Gaspar afirma que senadores já admitem em Brasília que está sendo entabulado um acordão para barrar a CPMI do Banco Master e conter a CPMI do INSS. Abre aspas. Existe todo um esforço da classe política para que a gente não saiba o que se passou nos bastidores, para que todo esse rombo fosse produzido. Fecha aspas. Veja o vídeo. Uma pena que seja assim, a gente fala como se fosse uma coisa natural, mas a verdade é que não tem nada de natural nisso, né? Você tem um mega rombo, muitos investidores lesados, aposentados do Brasil inteiro lesados e todo um esforço da classe política para que a gente não saiba do que se passou nos bastidores, para que todo esse rombo fosse produzido. Isso é muito ruim, mas é assim que as coisas estão sendo em Brasília hoje. Moraes chama a matéria de criminosa e depois se cala. Jornalista diz o motivo. Matéria publicada no site Metrópolis afirmou textualmente que o ministro Alexandre de Moraes esteve 2 vezes na mansão do banqueiro Daniel Vorcaro. O magistrado reagiu acusando a matéria de ser criminosa. O site sustentou o conteúdo e, na prática, chamou Moraes de mentiroso. Moraes quietou, não disse mais nada, engoliu seco. Sequer mandou fazer busca e apreensão e também não mandou prender ninguém. O jornalista Paulo Figueiredo revelou o motivo. O Metrópolis não meteu um foi mal, tava doidão, não. O Metrópolis foi para cima e publicou uma reportagem com o seguinte título: Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e do dono Master e Metrópolis reafirma a apuração. Em vez de falar que estavam doidões, a coluna da Andresa Matais reafirmou que o Metrópolis tem relator que confirma tanto a ida do Alexandre Caso Borcaro para a reunião com o presidente do BRB, quanto a ida dele para acompanhar as eleições americanas em 2024. Mas o engraçado é que o Alexandre não brigou depois com a apuração do Metrópolis. Se ele não teve na casa do Borcaro, e o Metrópolis não teve como provar que ele teve, então deveria ser fácil para o Alexandre mostrar que o Metrópolis mentiu. Uma das formas de mostrar, inclusive, é a geolocalização do celular. Qualquer um numa CPI pode verificar se o Alexandre estava por triangulação ali na casa do Borcaro. Cadê a CPI? Não vai investigar um troço desse? O Alexandre não pode mostrar publicamente, né? Aquela história da mulher de César parecer honesta. Cara, se é assim, eu falo assim, Paulo Figueiredo, você estava na casa do Borcaro um dia tal. Eu vim para você e falo assim, não, cara, olha aqui onde é que eu estava. Nunca fui na casa do Borcaro. E eu vou dizer para vocês por que o Alexandre não falou. Porque ele sabe que o Metrópolis tem como provar que ele estava lá. E o Metrópolis tem como provar. Eu digo a vocês, eu sou uma pessoa bem informada, e eu digo a vocês, e vale para você, Alexandre, esse corte vai acabar chegando a você. Deixa eu te falar. O Metrópolis tem como provar que você estava lá. É que para provar, eles vão acabar talvez expondo a fonte, se for necessário. Eu acho que eles não querem fazer isso. Mas eu sou bem informado, Alexandre. Você sabe que eu não sou igual outros aí comentaristas da direita que falam coisas que não sabem depois. Que eu sei que o Metrópolis tem como provar que você estava assim na casa do Borcaro. E eu não blefo. E eu acho que o Metrópolis está empenhado nesse caso. Porque eles não só se revelaram que o presidente, que o Alexandre se reuniu com o presidente do BRB na casa do Borcaro, mas também que o Alexandre teve um almoço secreto, fora de todas as agendas públicas, com o Lula, em meio a essa treta do Master. O almoço foi no meio de janeiro, uns 15 dias atrás.
E eles decidiram não correr risco, né? Porque o almoço foi só entre os dois. Isso me lembra aquela cena, né? Aquelas reuniões do Poderoso Chefão, onde os cap regime, né? Sentam juntos para fazer uma reunião. Os assessores, sem assessor, sem empresário, sem ninguém. A versão oficial do regime foi que eles estavam discutindo segurança pública. Mas o que caceta o Alexandre tem a ver com segurança pública? E o Lula, um mês antes, tinha tido um almoço com outra pessoa envolvida no caso do Banco Master, outro ministro do STF, e a gente falou disso aqui, que foi o Dias Toffoli. O que o Lula está fazendo discutindo segurança pública com o ministro do STF? Sim, eu pergunto assim, tudo bem, a discussão foi de segurança pública, né? Cadê onde é que estava o ministro da Justiça? Porra, pra cima de Moá. Porra, tem que ser muito trouxa, né? Por que o Lula está discutindo com o Alexandre o caso Porcaro? Talvez porque o Lula esteja envolvido no caso Porcaro. Ele, afinal, né, segundo a imprensa, inaugurou uma fábrica do Porcaro em Minas Gerais em 2024, enquanto o esquema do Master estava a todo vapor. A gente não sabia de nada, mas o esquema do Master estava a todo vapor. Inclusive, o ministro da Justiça desse mesmo Lula estava lá na lista dos que recebiam propina do Porcaro. O ex-ministro do Lula aqui do Manteiga também na lista do que recebiam propina do Porcaro. O Jacques Wagner e outros, né, do partido dos traficantes também no esquema de receber propina do Porcaro. Então, lindões. Desculpa aqui, que estou recebendo mensagens. Vejam só esse gráfico e tenham zero surpresa ao descobrir que o principal acionista da fábrica do Porcaro em Minas Gerais, essa que o Lula foi inaugurar, era o Banco Master. E essa inauguração foi antes da reunião que o Porcaro teve com o Lula em pleno Palácio do Planalto em 2024. Então você tem o Toffoli envolvido no Banco Master, o Alexandre envolvido, até a careca dele no caso do Banco Master, os dois almoçando com o Lula um mês depois do outro, o ministro da Justiça do Lula, o ex-ministro da Economia do Lula, da Fazenda, né? Acho que no governo do Lula era do BNDES, mas tanto faz, depois foi da Fazenda da Dilma. Envolvido até o talo no Banco Master, o maior liderança do partido do Lula na Bahia, envolvido no caso do Banco Master. E aí depois, no meio dessa treta, o almoço secreto com o Alexandre de Moraes para discutir segurança pública. Porra, meu irmão, vocês têm que inventar um caô, eu vou explicar para vocês. O caô precisa ser verossímil. Você podia falar que foram ver o Corinthians. Parabéns para vocês aí, Lula, Alexandre, parabéns pela vitória do Corinthians. Mas fingir que o Lula não tem nada a ver com o Banco Master. Aliás, não sou nem eu que estou reclamando que o Lula está tirando dele da reta no caso do Master. Parece que os próprios ministros, segundo a imprensa, segundo André Sadi, nem me contou privadamente, não, segundo André Sadi, na Globo News, o sentimento do STF é que eles estão levando as pedradas e defendendo o Toffoli, e também o Alexandre, no escândalo do Master, enquanto o Lula deixou eles na linha de tiro, largou de mão todo mundo. Na análise deles, o Lula só age como aliado da corte quando precisa dela. E mais do que isso, ele não está se omitindo, mas também está estimulando o desgaste do Supremo. Em resumo, as pessoas que batem a tua carteira estão brigando, porque a gente descobriu o esquema, e como o filho não tem pai, o Lula decidiu deixar de ajudar o Supremo e tirar o dele da reta. E eu falo assim, cara, você vê o comentário da Globo News, eu não sei porque o vídeo não veio, deveria ter vindo no vídeo, mas se você assistir o vídeo do comentário da Globo News, cara, você vai reparar o seguinte, cara, sentam os comentários, a André Sadi manda essa frase, e sentam os comentários da Globo e acham normal. Quando a gente fala assim, tá aí o vídeo, bota aí.
A gente fala do clima no Supremo, muita gente contou aqui mais uma vez para vocês relatos que ministros da Corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master, e alertando ali que a situação vai se agravar. E olha a ameaça no Supremo defendendo que a situação vai se agravar. Desça, né? Saia do Supremo e desça para a primeira instância. Aí o que a Globo está dizendo que ela quer. O ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é um relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto. Quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é que isso é tão verdade que a gente fala que o tempo todo o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias. Tá? Isso já era uma queixa antiga de ministro da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas. Porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver. Depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base. Cara, olha que coisa de maluco. A Globo tá assumindo. Os ministros passam por cima, foda-se o que a democracia acha, dane-se o Congresso, porra, vocês não têm base, depois vocês querem que a gente fique implementando a sua política pública. E a gente age para te agradar, não com base na lei. E é uma parada assim, a Andréa Sadi está aí dizendo abertamente, estão cagando. E todo mundo, não tem um na Globo News que fale, pois é, isso é criminoso, né? Isso é criminoso, que os ministros do Supremo, em vez de julgar as coisas com base no texto constitucional, resolvam implementar a política pública de um governo que não tem representação popular. Isso é crime, né? É antidemocrático, por definição. Porque a democracia seria você implementar as legislações que a população determina através dos seus representantes eleitos, né? Mas como a população determina outros representantes eleitos, que não aqueles que têm a agenda maluca da esquerda e do sistema, o STF está puto nesse momento, porque no final das contas o governo tem que ir no colo deles para que eles implementem na marra a política pública que, no final das contas, o governo de esquerda e o sistema queriam implementar e que a população tentou desesperadamente, através do seu voto, impedir que fosse implementado. Aí agora eles estão esperando a contrapartida. Então é o seguinte, não, porra, agora a gente quer fazer os nossos esquemas e quer que você nos defenda. Veja, os mafiosos, eles nem escondem mais. E não tem um puto de um comentarista na Globo News. E é por isso que acabaram com a Jovem Pan. Porque eu ia estar falando isso no ar na televisão. É por isso que acabaram com a Jovem Pan. É por isso que não tem um cara como eu na Globo News que ia virar e falar, André, você percebe que o que você está citando é uma atividade criminosa? E que os autores deveriam estar presos? Mas não tem. O crime é de normalidade. Aqui é nosso. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da... Que ela já falou, que são Toffoli, Gilmar e Alexandre. Situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Master, chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. O foco da Globo é o Toffoli por motivos que talvez nos escapem. Porque não é o caso do Toffoli. É o caso que tem propina para o Lewandowski, ex-ministro do STF e ministro da Justiça. É caso que tem propina para o Guido Mantega. É caso que tem propina para o Toffoli. É caso que tem propina, certamente, a maior delas, até agora, para o Alexandre de Moraes. Então, caso do Toffoli é meu ovo. Caso do Toffoli é meu ovo. É caso do cara que se reúne clandestinamente com o Lula. É caso que tem atividade esquisita do Banco Central. Não é Toffoli. É o caso sistema. É o propinão do sistema. E vejam, a frase que tem marcado o programa, inclusive, quando o assunto é Master, é quanto mais você procura, mais você acha. E eu recebi um vídeo ontem ou anteontem, que eu nem sabia se era verdadeiro. Eu mandei até para a produção, pedi para apurar. Se o cara era fake, se não era deepfake. Hoje em dia, eu acredito em tudo e não acredito em nada ao mesmo tempo.
Eu estou falando de um vídeo de um piloto chamado Mauro Matosinho, que gravou um vídeo que a essa altura já viralizou, falando de Mohamed Hussein Murad, que eu achei que era alguém aqui no Bahrein, onde eu estou, mas na verdade é o primo, codinome O Primo. E o Roberto Augusto Leme da Silva, que tem um nome muito maneiro de Beto Louco. Eu, se tivesse um apelido, eu queria que fosse Paulo Louco. Mas eles não são, porque eles são loucos como o Paulo. Eles são dois caras que foram alvos da Operação Carbono Oculto, que atingiu os agentes do PCC na Faria Lima com a elite política do Brasil. Eu vou até botar o vídeo aí. Bota o vídeo aí pra gente ver, Bruno, porque tem gente que talvez, o pessoal no chat está dizendo que nem todo mundo viu o vídeo. Bota aí. Pago para pilotar um avião, mas o que eu descobri foi uma janela para a corrupção do nosso sistema. O meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas, e ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo... Quem diria, né? Quem diria que aquele que barra todos os impeachments do Alexandre também estaria no esquema. Porra, jamais imaginaria uma coisa dessa. Isso é um absurdo. No mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Taiaiá, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas... Meu irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho alguns amigos que têm avião. Avião Gulfstream. Esse é um avião pica. Tem vários modelos, mas são todos pica. Ninguém tá falando de aviãozinho, não é, porra, King Air, não sei o quê. Não. Meu irmão, Gulfstream é pica da galáxia. Essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Porra, culhamzudo esse maluco, viu?
eu fiquei. Saiu. Eu fiquei convencido. Vocês veem, acho que eu falo mal. Eu fiquei convencido quando a UESC publicou sobre esse negócio. Eu falei, caraca, não é real mesmo, porque a UESC tem 99% do tempo um critério de jornalismo bom. Então, meu irmão, caraca, culhamzudo esse cara. Aliás, produção, se achar o cara, eu quero entrevistá-lo. Eu imagino que esse cara não esteja no Brasil. Né? Porque se tá no Brasil, aí já é maluco. Aí já é, pô, né? Não tem que ser Beto louco, tem que ser esse maluco aí que é o louco, não é o Beto. Porque é óbvio que o nego vai arregaçar com ele. Agora tem que chamar o cara pra CPI, pra depor, tem que saber essa história, cara. Tem que saber o que ele tem pra consubstanciar. E eu me pergunto, cadê a Polícia Federal, né, cara? Cadê a Polícia Federal? É mais capaz hoje da Polícia Federal prender esse cara do que a Polícia Federal ir atrás das informações, que, por ele estar falando esse tipo de coisa, do que a Polícia Federal investigar o que esse cara está dizendo para ver se aconteceu ou não, cara. Esse é o tamanho do abismo no qual está o Brasil. Ciro Nogueira, Rueda, Alcolumbre, e Banco Master, e PCC, e o cacete, e porra, e ministro do STF. Todo mundo pegando jatinho, meu irmão, curtindo viagem de avião pica, fretado, comprando hangar, sacola de dinheiro. E aí, cara, eu fico puto. Porque tá aí você tentando, porra, sobreviver, cara, tendo que pagar conta, tendo que, porra, tocar empresa, funcionário, pilotar o teu Uber, teu táxi, vender teu negócio, porra, ter a tua pequena empresa, se fudendo com conta de luz, mensalidade da escola, desculpa o latim aqui. E os caras andando de Gulfstream, cara. E se você reclama, é porrada em você, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Eu não tenho como não ficar indignado com esse tipo de coisa, cara. Você não pode perder a sua capacidade de se indignar. E aí você liga na Globo News, a Globo News meio que com a agenda dela, mas tratando todo o esquema do qual ela faz parte como normal. É contra isso, cara. O objetivo é esse. É só isso. É contra essas pessoas aí.